Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, eu prometi ontem que faria um vídeo sobre o tal do Dezão Fluminense, Dezão do Fluminense, não importa. Vou chamá-lo aqui carinhosamente usando o adjetivo que o comentarista da Globo usa ainda, né? Daqui a pouco eu lembro o nome dele, que jogou no São Paulo, agora jogou no Fluminense, agora me deu um branco. Caio Ribeiro. Então, Caio Ribeiro, com muito cuidado, né? Pediu licença e chamou alguém de Bananão. Eu acho que foi Bananão. Então, como meu intuito aqui não é ofender ninguém, mas brecar o cara, situar ele, né? Dizer que ele tem limite também, vou chamá-lo Dezão, carinhosamente de Bananão, pedindo aí vênia ao Caio Ribeiro por usar esse excelente adjetivo que serve para Vossa Senhoria. Esse foi o prolegômeno. Mas antes de entrar no mérito, vou aí a uma questão prejudicial. Aqui, em momento algum, vão ter ofensas ao Fluminense, como não teria ao Flamengo, ao Botafogo, em hipótese alguma. Aqui não é canal para isso. Inclusive, eu quero que quem esteja aqui no meu canal saiba que o respeito é mais importante do que tudo. Às vezes eu extrapolo e tal, mas depois eu venho pedir desculpas, que não é o caso aqui. Esse tal de Dezão do Fluminense, que agora eu vou chamá-lo só de Bananão, acho que foi isso que o Caio Ribeiro falou, né? Bananão ou banana? Bananão. Que ele é meio fortinho, né? Bananão. Ele não representa o Fluminense. Você não é o Fluminense, Dezão. E o Fluminense não está representado em você. Como o Bittencourt não é o Fluminense. E o Fluminense não é o Bittencourt, que muitas vezes aí tentou colocar o Vasco para baixo. Marcos Braz também não é o Flamengo. O Flamengo não está representado ao Marcos Braz. Tenho amigos em todos esses times aí, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Então aqui não será um canal, não serão palavras para ofender nem Fluminense e nem ninguém. Mas como o assunto é o Bananão, leia-se Dezão Fluminense, vamos lá. Bom, o Vasco nunca escolheu o rival, meu amigo. O Vasco nunca escolheu o rival. Desde a sua fundação lá, o rival do Vasco, melhor, o Vasco nunca escolheu rival no futebol. Desde a sua fundação, o Vasco escolheu rivais sim. Os preconceituosos, esse o Vasco escolheu como rivais. Racistas, misóginos, etaristas, intolerantes religiosos e intolerantes com orientação sexual, esses aí o Vasco escolheu ser rival. Ser rivais, ou melhor, esses rivais aí são esses rivais do Vasco, melhor dizendo. O Vasco nunca escolheu ser rival. Aconteceu virar rival do Flamengo. Ao longo da história, Flamengo e Vasco viraram os rivais mais fortes do Brasil. Durante muito tempo, e ainda é hoje, né? O maior clássico do Brasil, são os maiores rivais. Alguns bobões falam que é Inter e Grenal. Até pode ser, lá regionalmente. No Sul vai ser Inter e Grêmio. Em Minas, Galo e Cruzeiro. Em São Paulo tem uma discussão, Corinthians ou Palmeiras, mas eu acho ainda que é Vasco e Flamengo. Inclusive, durante muito tempo, se o jogo do Rio começava às 4 e o de São Paulo às 5. Então, o Brasil escutava o primeiro tempo dos jogos do Rio de Janeiro e de 5 em diante iam para os seus jogos regionais. Sempre foi assim. Então o Vasco, ao longo da sua história, virou rival do Flamengo. E o Flamengo virou rival do Vasco. Roberto Dinamite, Zico. Eu lembro que o Flamengo, com um timaço, multicampeão, campeão mundial em 81, veio aqui para o Vasco, jogar contra o Vasco, no Carioquinha de 82, e a gente foi campeão. Começou aí, já tinha, né? Mas sempre teve uma rivalidade em ebulição, né? Por isso, o Vasco também, a gente conseguiu ser trivice do Flamengo em 99, 2000, 2001, né? Com um time melhor. E o Flamengo campeão do mundo com um time melhor em 81, 82, tendo sido campeão mundial em 81, perdeu pra gente. Então são rivalidades.
a gente chegou a ser bicampeão em cima do Flamengo, 87, 88, depois não ganhou mais. Isso é rivalidade, né? Então, ao longo dos anos, o Vasco não é rival do Fluminense, como é rival do Flamengo, né? E o Fluminense não é rival do Flamengo, como é rival do próprio... Perdão, o Fluminense não é rival do Vasco, como o Vasco é rival do Flamengo, e o Fluminense não é o rival do Vasco, como é do Flamengo. São outras rivalidades, né? Então, esse cidadão aí, Dezão, Bananão, não representa o Fluminense. E como outros aí não representariam o Flamengo, Fluminense, nem Botafogo, né? As bravatas desse Dezão aí, né, são reiteradas. Agora, os meus comentários aqui não é na pessoa jurídica do Fluminense, ao contrário, né? É na pessoa física desse Bananão aí, que urge, insiste, né, a atacar o Vasco de forma rotineira, em contumácia, né? Ele repete. O Fluminense nunca já foi para a terceira divisão. O Vasco não foi para a terceira divisão, foi para a segunda. Isso o senhor não fala. Se quer comparar os times, o Vasco nunca teve na terceira divisão. Já teve na segunda divisão algumas vezes, como o senhor também. Mas jogou o Vasco, jogou e subiu com as próprias pernas. Não foi trazido pelo grupo dos 13. Eu vou nem colocar o Eurico não, tá? Acho que foi botar com o Fábio Koff, o grupo dos 13, né? Salvo engano. E sem desmerecer o Fluminense, mas ele também tem que saber as limitações do seu clube. Não é só atacar o Vasco, né? Bom, com relação ao quesito torcida, é óbvio que o Fluminense é regional, né? O Vasco não, é mundial, é nacional. O Fluminense não tem torcida para competir com o Vasco. Então não adianta querer ficar criando uma rivalidade, porque ela só poderia ser aqui no Rio de Janeiro. Fora não tem. Você não tem torcedor aí nos estados da federação. Eu, como advogado, já viajei muito aí, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, então, vocês não têm torcida como tem aí o Vasco no Brasil inteiro, né? Eu creio que o Vasco tenha 25 milhões de torcedores, porque eu tive lá em vários estados, né? Teve estado, por exemplo, que eu fiz uma conexão e nem saí do aeroporto. Ceará, por exemplo, fiz uma conexão lá, não lembro de qual estado estava vindo, nem digo que conheci o Ceará, mas estive lá, mas conversei no aeroporto, conversei na cafeteria, e a gente vê lá que também não tem tricolor, né? Seguindo aqui, né? Desculpa a brincadeira, não é profana, nem descortês, mas tem um amigo que fala, melhor, o Rogério, zagueiro do Flamengo, que comentava no programa de televisão, ele tinha uma piada contra o Fluminense, eu vou trazê-la aqui agora. Rogério, aquele zagueiro que jogou no Flamengo, acho que jogou no Vasco também, salvo engano, disse, Fluminense, a 5 mil chegarás, a 10 mil não passarás. Era uma brincadeira legal que o Rogério fazia com relação ao Fluminense, com pouca torcida, né? Não fiz aqui uma brincadeira com um livro sagrado, não é profana, não é descortês, é só uma brincadeira, e se alguém ficou aí chateado por essa menção, já peço desculpas de antemão, né? Bom, o Fluminense é regional, não é nacional, é elitizado. Infelizmente, o Fluminense é um time elitizado e era, no passado, aristocrata e muito racista, né? Eu lembro, Fluminense, Flamengo, tiraram o Vasco do Campeonato Carioca. A resposta histórica está aí, não dá para mentir, né? Hoje, por exemplo, eu vejo negros com a camisa do Flamengo, do Fluminense, melhor dizendo, e do Flamengo também. Os dois se juntaram contra o Vasco lá atrás para expulsar o Vasco. Era operário, analfabeto, negros, né? Eram vários preconceitos, né? E hoje eu vejo um negro com a camisa do Fluminense, ele não existe mais racismo no Fluminense, claro, mas sua história tem essa mancha, essa mácula, né? É mais ou menos um negro, um dia tal, usar uma camisa escrita Hitler, sei lá, então aquele símbolo, mais ou menos aí, porque há uma menção ao racismo lá atrás, há uma menção, e era muito forte quando o Fluminense, era muito forte na aristocracia, e o Fluminense junto com o Flamengo tiraram o Vasco dessa situação, né? Porque eram racistas mesmo. Então o Vasco jamais poderia ser comparado com o Fluminense, mas veja, é lá atrás,
não agora do Fluminense, mas essa história deveria ter sido levada em consideração para para saber quem é o Vasco, que tem a história mais linda do mundo. E mais, sigo aqui, o Vasco em 2000 já era tetracampeão brasileiro e já era tricampeão sul-americano, 48, 98, 2000, e já era campeão brasileiro, tetracampeão brasileiro. E o Fluminense era uma vez só, né? Em cima do Vasco, 84. E depois conseguiram trazer o ano de 70, salvo engano, e depois conquistou em 2002, em 2012, 2014, ou 2010, 2012, salvo engano, conquistaram com honras aí o tetracampeonato. E depois agora com honras também foram campeões da Sul-Americana. Mas daí, por essas conquistas agora, querer rebaixar o Vasco, querer falar mal do Vasco, querer colocar o meu clube, né, o clube de 25 milhões de torcedores, apaixonados, que não abandonam o seu time, aqui não. E para fechar aqui, eu pergunto, qual a sua história, Bananão? E outra pergunta, Bananão, outro dia você estava aí, mendigando torcida. O jogo era Flamengo e Fluminense, que vocês até ganharam do Flamengo, salvo engano 2-0, acho que foi isso. Você estava reclamando que o Fluminense só tinha comprado 4 mil ingressos, né? Eu acho que o Vasco compra 4 mil ingressos em 30 minutos, o Vasco compra 4 mil ingressos, né? Em 3 horas o Vasco compra 20 mil ingressos. Então, vamos respeitar a história, seja mais cortês, porque tem gente boa no Fluminense, no Vasco, no Flamengo, no Botafogo. É a instituição, né? E você não é ninguém da instituição, nem para falar mal do Vasco pelo Fluminense e nem para ser arrogante aí em nome do Fluminense, porque você não é nada com relação ao Fluminense, né? Não tente colocar o Vasco para baixo. Enquanto toda vez que você falar mal do Vasco, eu vou vir aqui e te dar uma chinelada, que é o que você merece. Bananão, Vasco é na área, e fique com Deus e até o próximo vídeo.